Que engraçado. Vamos tentar fazer assim mesmo, né? Vamos tentar ver se a gente concentra mais aí o ouvido. Cadê ela? Entrou de novo? Entrei, tô aqui. Andressa, não é com você, não. Todos nós estamos com eco. Parou o eco. Parou. Então Parou. vai. Com você, Andressa. Vamos. Gente, então vamos lá. Ó, vocês me desculpem, eu tenho um pouquinho de dificuldade para falar para muitas pessoas aquilo que eu consigo fazer na prática, mas eu vou tentar passar para vocês como que eu consegui fazer numa cidade tão pequena como a minha, numa cidade que as pessoas têm muita crença limitante em relação a produtos de emagrecimento, onde as pessoas têm o hábito de cerveja, aqui bebida alcoólica é o carro-chefe das pessoas, porque é uma cidade muito quente. Quando eu comecei postando o resultado de vocês, me colocaram no grupo, e aí eu sempre pegava o antes e depois e colocava nos stories do meu WhatsApp. E aí eu via que ninguém se interessava, porque são pessoas desconhecidas. E eu também, claro que no meu comecinho com crenças limitantes, falava, Jesus Cristo, quem que vai comprar um produto, uma linha Zen nesse valor? Só uma pessoa louca, mas eu vou tentar. Já que eu entrei, então agora eu vou tentar passar isso para as pessoas. Mas eu não tinha ideia do que era a linha Zen, eu só sabia que era uma linha que fazia as pessoas perder peso, ponto final. Numa dessas postagens minha, uma pessoa do meu convívio social, hoje o meu esposo, tá? Que eu me casei com o meu primeiro cliente, que eu vendi a linha Zen. Então, assim, e ele se interessou pela linha Zen, me mandou mensagem, e eu não tinha muita explicação para dar. Eu simplesmente falei que era uma linha, que a linha ficava tanto, e que ele tinha que fazer as 3 fases para ele perder peso. Assim, ele fez. Eu peguei a pessoa que me cadastrou e falei, olha, eu estou com a minha primeira venda aqui da Junesse, e eu não, como que eu vendo? E aí ele me passou, tantos pacote do Fuse, tantos Prime, tantos, enfim, Fit, e assim eu fiz. E aí eu fui estudar como que era a dieta da linha Zen, fui assistir alguns vídeos para mim poder fazer um acompanhamento, porque na minha cabeça eu ia usar o antes e depois dele, que é uma pessoa conhecida na cidade, dono de comércio, e através dele eu ia fazer um antes e depois e falei, aí eu vou vender para todo mundo e todo mundo vai querer a linha Zen. E assim eu fiz. Ele perdeu 23 quilos com a linha Zen, foi o meu primeiro cliente, só que ele teve toda uma educação, ele deixou a cerveja de lado, ele fez a fase 1 estendida por 14 dias, de 7 para 14, depois ele fez a fase 2, ele fez a fase 3, entrou na academia, bonitinho. Eu esperei as 8 semanas sem vender um produto, porque eu precisava de um antes e depois de uma pessoa para me mostrar uma linha nova, né? E ele vira para mim e fala que não ia me mandar foto do antes e depois, porque ele estava com vergonha das fotos que ele tinha tirado anteriormente. E aí eu fiquei de cara no chão, eu falei, mas e agora, como que eu vou vender? Eu mesma vou fazer a linha Zen. E aí eu fui lá, muito triste, porque eu não gosto de fazer dieta, eu gosto de comer meu cachorro quente, minha pizza, tomar minha Coca-Cola, e muito contrariada, eu fui lá, comprei um pacote econômico, porque eu não queria gastar também com isso, né? Eu chamo assim para os meus clientes o pacote econômico, que eu pego um pacote pequeno do nosso Fuse e uma cápsula Prime. E assim eu fiz. Quando eu postei o meu resultado, eu estava com o meu organismo completamente tóxico, sujo, nunca tinha feito nada, vida sedentária, sem atividades físicas. Aproximadamente umas 300 pessoas comentou a minha publicação no Facebook, do meu antes e depois. Dessas 300 pessoas, mais ou menos umas 40 pessoas comprou a linha Zen em um dia. Eu fiquei das 7 da manhã até mais ou menos 11 horas da noite respondendo o pessoal me chamando. E uma das técnicas que eu usei foi assim, fulano, eu estou com excesso de pessoas atrás do produto porque eles estão pesquisando sobre o produto e eles estão vendo que o produto é saudável, que ele não tem efeito colateral e que ele funciona. Posso te colocar na lista de espera para atendimento? Mentira, às vezes tinha só 5 ali me chamando,
mas eu dou a entender essa coisa para cliente que eu estou lotada no meu atendimento e que eu tenho várias pessoas me chamando, mas naquele dia em específico realmente eu tive. Como eu não sabia muito sobre o produto, eu saí vendendo só o detox para todas as pessoas, só detox, 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 e deixei a pessoa escolher se ela queria fazer 7 ou 14 dias. E isso está errado. Hoje a gente não se faz isso. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi: eu tenho que ser o resultado do meu produto. Eu parei de depender do resultado de pessoas para ter o meu próprio resultado e usar o meu corpo para mostrar para as pessoas que o produto que eu vendo funciona e que ele não tem efeito colateral, assim como você tomar uma sibutramina, por exemplo, para você perder peso. E aí eu comecei a ver também que eu precisava estudar mais sobre os produtos, porque é lógico que a gente sempre vai pedir um socorro para a Ana, para as pessoas que fizeram o nosso cadastro, porque eles estão há mais tempo e eles têm uma bagagem de informação muito mais ampla, né? E cada cliente traz uma novidade nova para a gente e a gente pede socorro para eles. Só que é de muita importância a gente saber o produto que a gente está vendendo. Eu não sabia o que o Prime fazia no organismo da pessoa, eu não sabia o que o Shape fazia no organismo da pessoa. Eu vendia o nosso shake como substituidor de uma refeição, e ele não substitui, ele inibe o seu apetite para a próxima refeição, né? Então, quando eu comecei a estudar sobre o produto, eu comecei a vender mais, porque aí eu percebi que eu já estava afunilando. As pessoas, por impulso, pelo meu resultado, comprou, e de forma errônea, eu deixei a pessoa escolher se queria um detox de 7 ou 14 dias, e esqueci a fase 2, esqueci a fase 3. Então, eu comecei a me policiar nisso. Desde então, eu comecei a fazer um pós-venda com todas aquelas pessoas que me perguntaram sobre a linha Zen. E eu perguntei, eu fiz um acompanhamento do meu jeitinho ali, de iniciante, com todo mundo que fez. Peguei o resultado de todas elas e aí sim eu tive um tempo de 7 dias para mim começar a mudar tudo que eu tinha feito de errado. Então, a primeira coisa, acompanhar o cliente. Eu não começo a linha Zen mais se antes eu não pedir para a pessoa se pesar, tirar as medidas da circunferência do corpo. Eu peço, se eu não conheço a pessoa, eu peço uma foto da pessoa de corpo inteiro para mim fazer uma análise geral do corpo da pessoa, para mim saber se ela tem uma gordura localizada mais no abdômen ou se é no corpo inteiro, porque se é no abdômen tem como a gente acoplar outros produtos também. A sondagem da necessidade do cliente é a gente que tem que saber o que o cliente precisa e não ele passar para a gente o que ele precisa. Ele não sabe o que ele está precisando. Ele está indo até a gente pedindo socorro, muitos por estéticas e outros por saúde. Por saúde, eu descobri que quando as minhas vendas começaram a afunilar, porque chega uma hora que você pega todo mundo, nem todo mundo tem o hábito, como a Ana falou, de fazer atividade física, de seguir com uma dieta. O pessoal quer perder um pouquinho de medida para ir para a praia, principalmente mulher, e quer dar uma desinchada. Tudo bem, se a pessoa quiser só fazer um detox ali de 7 dias, ótimo, a gente vai vender o detox de 7 dias. Mas se a pessoa quiser usar só o nosso Fuse também como inibidor do apetite, também vende também ali só o nosso Fuse. Mas deixa claro para ela que se ela fizer o programa completo, ela vai ter um outro estilo de vida. Mas cada caso vai ser um caso. Quando eu descobri que no nosso primer a gente tem o psyllium, aí eu falei, poxa, esse composto que tem aqui no primer, eu posso atingir outros grupos de pessoas, porque ele é uma fibra e ele vai inibir até 42% da absorção de açúcar no corpo. Então, ele vai fazer o quê? O controle glicêmico. E quantas pessoas eu conhecia que são pré-diabéticos ou que têm diabetes? Então, eu estava me limitando muito a vender os produtos só para quem estava querendo perder peso ou quem estava querendo cuidar da estética. Então, eu vi que eu poderia atingir um outro grupo de pessoas também. Foi onde eu comecei a pegar as pessoas pré-diabéticas e as pessoas até mesmo com diabetes, independente da idade, tá? É claro que uma pessoa com mais idade, você vai fazer uma sondagem maior, se ela tem outros problemas de saúde, mas até então, todos os que eu peguei, alguns eu pedi para liberação do médico por desencargo, né, até mesmo de familiares, e todos os médicos liberaram, tá, gente? Ó, pessoas cardíacas, pressão alta,
enfim, outras patologias aí, e tanto o primer quanto o shape foi liberado pelos médicos para fazer de tão saudável que é no organismo da pessoa. Então, eu consegui mudar. Então, hoje eu trabalho mais para as pessoas a parte da saúde que a parte estética, né? Então, hoje eu tenho 2 grupos aí que eu consigo vender a linha Zen. Só que aí eu tive um outro problema. A gente teve o lançamento do nosso Bifit. E aí eu falei, e agora, né? Eu, no meu pós-parto, eles lançaram o Bifit, então, ao invés de eu refazer a linha Zen para postar o meu resultado no pós-parto, eu resolvi fazer o Nubore mais o Bifit. E, surpreendentemente, o meu resultado com o Bifit foi melhor do que a linha Zen. Aí eu falei, e agora? Eu vou deixar o meu tão querido linha Zen de lado? E como que eu vou passar isso para os clientes me perguntando sobre esse lançamento e sobre o Bifit? Então, o que eu faço hoje? Eu peguei todas aquelas pessoas que não teve um resultado bacana com a linha Zen lá no começo e fiz um pós-venda. Eu falei, olha, lembra que você comentou comigo que você não consegue reeducação alimentar, que você desistiu da linha Zen porque você não consegue fazer uma dieta? A gente tem um lançamento aqui de um produto que inibe até 25% do consumo de carboidrato. Você consegue fazer ele de uma forma mais tranquila. E aí, quando eu vi, a minha linha Zen já não estava vendendo mais, e eu já tinha vendido 50 potes de Bifit, mas não sei quantos kits de Nubore em questão de uma semana. E as pessoas tendo um resultado de forma absurda. Eu falei, não, mas eu tenho que trazer a linha Zen novamente para esse grupo, eu não posso deixar ela de lado. E aí foi onde eu resolvi engordar de novo, perdi todo o resultado que eu tive lá com o meu Bifit, e aí eu fiz a linha Zen para as pessoas verem a diferença. Então, hoje, como argumento de vendas, eu uso a seguinte forma, que a linha Zen, o detox, pelo menos da linha Zen, que é a fase 1, ela me faz eu perder medida do corpo todo, e disso é fato. Você pode medir panturrilha, você pode medir coxa, abdômen, pescoço, braço, que ela te limpa de uma forma geral. E o nosso Bifit, ele é mais focado para a parte do abdômen. Eu não sei se todos estão de acordo, mas quem tomou, a gente sente uma diferença bem grande na região da barriga. Então, essa é a diferença, um argumento de venda que eu uso de um e de outro. Então, hoje eu voltei a usar a linha Zen porque eu analiso o perfil da cliente e falo, olha, você precisa fazer a linha Zen e a partir da fase 2, no caso do 8º dia, você vai entrar com a nossa linha Nubore, e o Nubore creme a pessoa pode já começar desde o primeiro dia do Bifit. E outra coisa também que eu acho bacana é a gente não ter vergonha de oferecer a linha Zen para as pessoas acima do peso. A gente sabendo fazer isso não tem problema algum. Vou citar um exemplo para vocês. Eu ficava muito acanhada, às vezes, falar para a pessoa que ela está gorda, que ela está acima do peso, mas eu sempre ando com o produto dentro do carro ou eu ando com o produto na bolsa. Eu estava no supermercado, na filinha do leite condensado. E aí a mulher chegou em mim e falou assim, nossa, eu queria tanto comprar mais um, mas eu não posso porque eu estou acima do peso. Aí eu já falei, nossa, eu estava igualzinha, você se acredita? Eu também estava acima do peso, mas hoje eu já posso comer um pouquinho mais de leite condensado porque eu fiz a linha Zen. A senhora já conhece a linha Zen? E comecei a explicar para ela. Ali dentro do supermercado eu vendia a linha Zen. Outro dia na fila do açougue chegou uma pessoa que conhece o meu esposo e conversando com ele, e ela falou assim, nossa, eu vou sair daqui porque eles fez umas coisas tão gostosas e eu tô muito gorda. Eu falei, não, mas o seu corpo tá bonito, mas tá fácil de resolver. Eu tenho uma linha aqui que é assim, assim, assim. Só olhei para o meu esposo e falei, pega uma linha Zen para mim ali dentro do carro e traz a maquininha de cartão. Enquanto ele foi buscar, eu fechei a outra venda dentro do supermercado. Entendeu? Uma pessoa, às vezes, que está custando andar na rua, eu falei, o senhor está precisando de ajuda? Porque eu estou vendo que o senhor está custando andar, mas é porque o senhor está com excesso de peso. Deixa eu te ajudar, eu não conheço a pessoa. Vamos mudar o seu estilo de vida, daqui a pouco o senhor vai estar com uma diabetes, se já não está, com colesterol alto. A pessoa compra a linha e ainda te agradece. Então, não tenham vergonha de ofertar para uma pessoa que vocês estão vendo que está com a necessidade de tomar a linha, até mesmo por saúde. Tá? Eu, na minha gestação, eu vendi a linha completa para o meu médico.
entendeu? Porque eu vi que ele estava com uma barriguinha que estava incomodando ele. Eu falei, doutor, o senhor me desculpa, estava no meu 7º mês de gravidez. Falei, mas eu tô vendo que o senhor tá meio aí tentando fechar o botão da sua blusa aí, do seu avental, e tá meio difícil. Vou apresentar ali no meio da consulta. Eu falei, eu vou te apresentar a linha Zen, doutor. O senhor que é médico vai gostar porque é saudável. Eu falei, meu Deus, que argumento que eu vou ter para a linha Zen? Aí a gente volta lá no começo. Eu estudei sobre os componentes. Então, para a gente explicar para uma pessoa que tem um conhecimento acima da gente, basta a gente conhecer os produtos. Não precisa ser a fundo. A gente saber pelo menos o mínimo, um pouquinho só, do que faz cada fase. E aí o doutor olhou para mim e falou assim, então você faz o seguinte, na sua próxima consulta de retorno, você traz a linha completa para mim. E foi mais uma linha vendida para o doutor, e dele ele vai espalhando, e assim sucessivamente. Então, assim, gente, é maravilhosa. Não tenham medo, sempre tenham pessoas próximas de vocês para vocês usarem como modelo, é de extrema importância. Vocês faz a preço de custo ali para a mãe, para a tia, para o filho, para quando vocês estiverem na rua, as pessoas falarem, nossa, mas seu filho tá diferente. Então, menina, eu descobri uma linha agora ali que eu estou trabalhando, que é assim, 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 assim. Vamos fazer você também, entendeu? Então, assim, andem com o produto. Eu tinha muito medo de ter estoque de produto em casa. Sem produto a gente não vende, principalmente a linha Zen, ela é muito venda por impulso, tá? A pessoa do nada acorda se chateada, e aí ela lembra daquela menina que fica postando os resultados e fala, você tem a linha Zen pronta entrega? Não deixa para falar que você vai fazer pedido da linha Zen e que a linha Zen vai chegar. E outra coisa que eu uso como argumento de vendas também é colocar produto esgotado quase todo dia nas minhas redes sociais. Então, eu compro lá um lote da linha Zen e eu coloco assim, um dia antes que eu sei que o lote vai chegar. Pedidos da linha Zen até hoje às 18 horas. Ok, aí eu tive 2 pedidos, mas eu comprei um lote com 10 kits, por exemplo. E aí, quando chega, eu faço aquele vídeo, espalho na mesa e coloco aquele monte de produto. Ok. 2 horas depois eu já coloco que está esgotado. E aí o pessoal que não se interessou, eles já falam, nossa, mas você já vendeu tudo? Aí eu falo, ó, tem uma moça que reservou comigo que ela vem buscar só na sexta-feira. Posso te levar agora? Porque aí você já fica com o dela e eu peço outro e dá tempo de chegar ao próximo lote. Não tem nada disso, mas a gente tem que ter essas brincadeirinhas nas redes sociais, porque isso prende muita atenção das pessoas. Então, tenham o produto de vocês em mãos. Tendo o produto, vocês ficam com mais confiança para oferecer o produto. E outra coisa, no Facebook tem muito vídeo do Mark McDonald, que é o criador da linha, e ele ensina muita coisa bacana nos vídeos que serve como argumento de venda. Por exemplo, eu aprendi que o primer não é uma regra você fazer ele 7 ou 14 dias. A pessoa pode fazer o uso dele durante as 8 semanas, né? Então, ela não precisa fazer a semana de detox só ali 7 dias e 14 e parar. Ela pode fazer o uso das 8 semanas sem medo algum. É claro que tudo vai depender do poder aquisitivo da pessoa. Tem pessoas que têm condições, tem pessoas que não têm, tá? Antes eu ficava muito presa assim, eu só posso vender a linha completa da linha Zen. Não é todo mundo que vai ter essa disponibilidade financeira. E aí eu criei alguns kits e eu nomeei os meus kits da linha Zen. Eu tenho um kit da linha Zen que ele é extra econômico, eu tenho o econômico e eu tenho o completo. O extra econômico são para pessoas que querem muito fazer, mas eu vejo que não tem como. A pessoa ganha um salário mínimo ali e tem que comprar um monte de remédio. Então, eu oferto para ela um pacote pequeno do Fuse, um Prime e um Shape. Eu já ofertei para ela um detox de 7 dias sem ela saber. O resultado dela vai ser tão maravilhoso, porque eu vou acompanhar ela os 7 dias, que ela vai dar um jeitinho de comprar mais um para acompanhar ela na fase 2, que eu já fidelizei ela vendendo pelo menos a cápsula da fase 2, né? Então, assim, não precisa também ser uma regra. Vocês ofertarem a fase 1 e a fase 2 com um shake grande. Não, porque tem que ser 3 pacotes de Fuse. Não, gente, analisa o perfil financeiro do seu cliente também. Não é todo mundo que vai ter dinheiro para comprar a fase completa. E todas as vezes que vocês forem colocar fase 1 com fase 2, analisa se a pessoa realmente vai precisar
fazer as 2 fases, às vezes ela já tem uma vida saudável, mas tem só um colotezinho aqui nas costas, um pouquinho de barriga, oferta só um detox para ela, junto com a linha do Numbore. Então, tem várias formas de vocês brincarem com os produtos. A linha Zen, para mim, no meu ver, ela é uma linha que me permite acoplar quase todos os outros produtos da Junesse, porque quem faz o detox certinho vai entrar para a fase 2 e ela vai me reclamar que ela está enchendo de celulite ou que ela já tem. Então, a gente já, quando vai completar a fase 2, porque ela comprou o econômico, a gente já oferta para ela o colágeno. Quase todas as minhas clientes não saem daqui sem a linha Zen e não levam o Stay Cool para casa, porque quase todos têm compulsão alimentar, principalmente mulher. Então, eu já falo para ela que o Stay Cool faz parte do pacote dela de emagrecimento, porque isso vai ajudar ela a não ficar com vontade de comer doce, vai tirar aquela ansiedade dela, e eles compram. A cliente não consegue beber água, então vamos saborizar a sua água. A gente tem o Go Green, que aí você vai tomar como um suquinho, aqui é muito quente, geladinho, todos os dias, né? Então, eu consigo colocar os outros produtos ali no pacote, e nisso a pessoa vai vendo o resultado e vai espalhando, espalhando, e quando você vê, você já está com uma cartela de clientes bem bacana. E é mais ou menos isso aí, que se eu for contar, eu tenho muita história aí para vocês, dos detalhes, muita coisa aconteceu, muita coisa eu aprendi, mas assim, conversem com o cliente de vocês, sonda eles, entenda a necessidade deles, não fiquem presos à quantidade de produto que vocês vão vender, se ele vai fazer só o detox, se vai fazer a fase 2. Gente, venda o produto e acompanha do primeiro ao último dia. Porque na hora que ele vir reclamar para você que não fez efeito, aí você fala, mas no terceiro dia você comeu churrasco, no segundo dia eu vi você lá na festinha. E as pessoas hoje, elas estão com essa tendência de postar a vida delas na rede social. Então, não é muito difícil a gente conseguir acompanhar onde ela está no sábado à noite, se ela tomou o shake ou se ela está lá no churrasquinho. Então, na hora que ela vir querer devolver o produto, porque vai ter isso também, porque o produto não presta, você fala, eu avisei que a linha Zen ela é muito boa, mas ela tem uma dieta restrita, principalmente na fase 1, porque a gente precisa te limpar, né? E eu brigo com as minhas clientes também, eu falo, mas aí a senhora está jogando seu dinheiro no lixo, né? Porque a senhora investiu tal valor para a senhora falar para mim que está fritando o frango e a gente não pode fritar, a gente tem que colocar na air fryer, vamos fazer direitinho, né? E, enfim, não fica com medo de brigar com os clientes também, não, de puxar a orelha, porque tem gente que precisa disso para poder entrar no eixo, tá? E espero ter ajudado vocês e qualquer coisa vocês podem me chamar aí. Quem tiver dúvida na quantidade de produtos e quiser me chamar no privado também, eu ajudo vocês também, tá bom? Sensacional, Andressa, sensacional. Obrigada. Muito obrigada pela contribuição. E, de fato, só fala a cidade que você é, que muita gente perguntou. Eu sou de Igarapava, é uma cidade que ela fica com divisa com o estado de Minas Gerais. Então, a gente atravessa a ponte e a gente já está em Uberaba. E, assim, lembrando, gente, que eu não me limito hoje só aqui, tá? Hoje eu entrego para São Paulo, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, enfim, Batatais, porque aí a gente já vai estendendo um pouquinho, né, as nossas redes sociais. E postem, tá? Não esqueçam de sempre postar. E um detalhezinho só que eu queria falar com vocês, que muita gente fala que a linha Zen, o resultado, você perdeu 1,5 kg em uma semana, o resultado não foi bacana. Pega o resultado dos personal trainer da cidade de vocês, porque eles vivem postando que a pessoa que está treinando com eles há 2 meses perdeu 2,5 kg em 2 meses de dieta e com a atividade física passada por eles. Aí você passa um detox de 7 ou 14 dias para a pessoa, ela perde no mínimo 1,5 kg, 2 quilos. Aí você mostra para ela o print, fala, olha, ela pagando personal, gastando com dieta, indo 3 vezes na academia, perdeu tanto, e eu consegui fazer isso com você em casa, entendeu? Então, vamos para a fase 2, você vai gastar bem menos, aí depois você vai para ele. E isso funciona, tá? Funciona. Pega resultado de personal e mostra, porque sempre vai ser inferior ao resultado da linha Zen, tá bom? Muito bom, Andressa. Só tem um detalhe, tá? Que você comentou e que eu coloquei no chat. Acho que só você vendia o kit detox, porque saiu de linha o Zenfuse pequeno, né?
Eu percebi isso. É porque tempo que eu não vendo, e eu falei para vocês que eu fiquei, primeiro por causa da gravidez, então eu me ausentei um pouquinho das vendas, e depois quando eu quis voltar eu vi que não tinha mais, mas eu também nem sabia que ele já tinha saído de linha, mas não impede da gente fazer os pacotes com o grande. Eu vendi esses dias e eu comprei o grande, tranquilo. Mesmo porque a gente pode vender o grande, fazer com que a pessoa se mantenha saudável. Então, tem outros... O pequeno era mais assim, muita gente com dúvida, eles queriam testar o produto primeiro. Então, se o econômico aqui, o extra econômico, né, que eu chamava, fizer efeito, aí eu vou e compro as outras fases com você. Mas agora, praticamente, o meu desafio é eu conseguir vender o Zen junto com o Nubori. Uma das recomendações que eu dou a gente compre 2 e leve 4, né? Você está com 50% de desconto. Então, primeira dica, você pode usar isso como argumento de venda, diminuir um pouco a sua margem de lucro para que você possa introduzir o produto na pessoa, né? Então, ou vender a preço de detox, né? Porque você está com 50% de desconto naquele Zen, e introduzir a semana detox na pessoa ou por 15 dias, porque é o que vai durar o pacote do Fuse, né? Então, Ana, quando eu diminuo a minha margem de lucro, quando acontecem essas promoções aí dos pacotes e que eu quero atingir alguma pessoa que eu ainda não consegui fazer usar alguns produtos, eu faço troca com ela, tá? Eu faço um preço, tiro ali o 10%, por exemplo, mas em troca eu quero a foto do antes e depois dela para me postar nas minhas redes, tá? Porque eu preciso de material para divulgação e para trabalhar, então eu faço uma troca com a cliente, e isso também funciona, tá? Ótimo. Vou fazer isso com você, mas aí você me ajuda. Não comenta com ninguém, porque eu só vou fazer para você, e aí você me manda a sua foto, e não precisa mostrar seu rosto, eu só preciso do seu corpo. Não vou te marcar nas redes, e todo mundo topa, porque qualquer R$10 a menos, está todo mundo adorando e comprando. Muito bom, excelente. Então, o que eu queria reforçar, obrigada, Andressa, foi muito bom mesmo. Por que eu chamei a Andressa? E por que eu queria? Porque eu queria um depoimento sincero, eu nem falei nada para ela, eu falei, seja sincera, fale a verdade, fale as experiências que você viveu, né? Eu troco muito com ela, quer dizer, ocasionalmente a gente se fala a respeito de questões de cliente, etc., ela me chama aqui para a gente, então eu estou acompanhando e vendo a evolução dela nas vendas de Zen e Nubori. Por isso que eu quis trazê-la, para vocês verem como é simples. É simples. A gente fica querendo saber muito para poder oferecer, e não precisa, né? Você viu que o início dela foi completamente espontâneo, ela foi vivendo o processo da venda, vivendo o resultado dos clientes, entendendo como aprimorar o acompanhamento para conseguir trazer e manter esses clientes. O que precisa é colocar em prática, que é isso que eu falo todo domingo. Coloque em prática, né? Vai lá e faz, porque você vai sentir o retorno e você tem toda uma estrutura, todos aqui têm uma estrutura para suportar vocês, para dar suporte nas dúvidas que vierem dos clientes. E uma coisa que eu sempre falo, você vai vender o produto, você não vai matar o cliente, se você perder esse cliente, você só está mostrando que você não tinha o conhecimento ou que a pessoa de fato não queria. Então, é só, quer dizer, só dar o acompanhamento e buscar informação, não se frustrar porque não deu certo com um ou com o outro. É buscar a informação de como levar melhor aquele acompanhamento com aquele cliente, tá? E eu fiz, de fato, essa live hoje para a gente aproveitar essa campanha do Zen, né? Essa campanha do Zen Fuse, que está, de fato, muito boa e que pode ajudar muita gente. Então, a gente pode aí introduzir uma linha em pessoas que a gente só vende na área, né? E trabalhar a sondagem, falando a respeito, principalmente as pessoas que vocês têm conhecimento, que estão próximas de você, como a Andressa falou com o médico. Estou vendo que o senhor está com dificuldade de abotoar aí o avental, né? O senhor conhece a linha Zen? Ou seja, uma forma simpática de abordagem, de sondagem, tá? Você não vai dizer, olha, estou vendo que você está gordo, né?
Tem pessoas que falam isso com tranquilidade, porque já tem essa forma de conversar com as pessoas. Obedeça o teu jeito de ser, né? Para que você aborde e sonde a pessoa se aquilo de fato está incomodando. Porque lembra que eu comentei, eu e o Nonato falamos isso no convite, né, há 2 semanas atrás, mas para a abordagem de vendas isso é importante também. Não é sobre o que você enxerga na pessoa, é sobre o que ela quer melhorar. Porque muitas vezes você vê que ela está com sobrepeso, ou que ela está obesa de verdade, mas ela não enxerga isso como uma coisa ruim. Então, é importante a gente fazer perguntas. A sondagem ela é fundamental para saber se ela quer melhorar aquilo, né? Se ela tem o interesse de melhorar. E aí, o Roberto colocou sobre o índice glicêmico aí, num ponto que a Andressa colocou. A linha Zen, um dos benefícios dela é, de fato, o controle do índice glicêmico, tá? É um dos benefícios do programa Zen. Por quê? Porque o que faz a liberação de insulina no nosso organismo, o índice glicêmico, ele sobe quando a tua produção de insulina não é suficiente para consumir aquele açúcar, tá? E ele se torna açúcar no sangue, então sobe o índice glicêmico. Então, a tua produção, o pâncreas não produz insulina suficiente para a demanda de açúcar que o seu corpo está absorvendo. E o açúcar vem de 2 fontes, açúcar, propriamente dito, e carboidrato. Carboidrato também se transforma em açúcar, açúcar e gordura, tá? Como acúmulo no nosso organismo. Então, a proposta do programa Zen é melhorar o índice glicêmico da alimentação. Então, quando eu falo em gordura boa, carboidrato bom, eu estou falando da melhora do tipo de carboidrato com uma molécula maior, que vai demorar para se transformar em carboidrato e açúcar no seu organismo. Entendeu? Então, fazer o programa, a alimentação do programa vai ajudar a baixar o índice glicêmico. E aí tem uma segunda questão, que foi o que a linha Zen foi premiada, né, no mundo inteiro. Outra coisa importante, o Mark McDonald não faz mais parte da Juness, tá? Ele saiu ano passado, ele foi para um projeto pessoal que, pelo jeito, não deu certo, mas, enfim, ele tomou essa decisão, finalizou o contrato. Aí isso também é fundamental que vocês saibam, né? Nós, como construtores do mercado da marca, precisamos entender como são feitos os contratos com esses cientistas e médicos. O William Amzalag também não faz mais parte do nosso corpo científico, ele pirou o cabeção, né? Ele literalmente teve alguma descompensação mental, porque ele é um senhor de 80 anos, eu não sei se a procedência dele é russa ou Croácia, né? Mas ele começou a postar vídeos absurdos sobre a guerra. Ucrânia, né? Hã? Ucrânia. Ucrânia. Eu falei Ucrânia. Croácia, eu falo todos os países. Bósnia, esses dias. Mas é Ucrânia, tá? Eu não tenho certeza, mas eu creio que ele é russo ou ucraniano. E ele começou a postar sobre a guerra, a Juness o advertiu que ele não poderia postar na Longevity TV aqueles vídeos que ele estava postando, ele seguiu postando, então a Juness rescindiu o contrato com ele, tá? E os vídeos do Longevity TV não estão mais disponíveis no canal. Existem alguns canais portugueses que têm os vídeos ainda gravados, então temos como acessar ainda aquele material, mas a Juness está vendo como que vai disponibilizar, porque é uma questão de contrato, tem toda uma questão burocrática que a gente não tem consciência, porque nós não temos que ter essa preocupação. Isso é ótimo. Tá? Então, os cientistas, muitas vezes, apesar da gente comprar a patente, então a patente da fórmula Zen e do programa Zen é nossa patente, mas ela tem tempo de validade, como toda patente. Então, o Mark saiu, lá nos Estados Unidos não tem mais o Fuse saiu do mercado americano, então a gente vai ter uma substituição, é óbvia, deve estar para ser lançada essa substituição.
Então, é importante que a gente não use o Mark como referência, tá? Porque o Mark não faz mais parte do... A gente pode absorver as informações que nós temos dele, do Amzalag e tudo mais, mas a gente não repassa isso para não ferir a nossa credibilidade a hora que a pessoa fala assim, vier questionar e etc., porque até explicar, né? Que focinho de porco não é tomada, a cabeça das pessoas vão aonde querem, né? Então, isso é importante. E o Mark ganhou o prêmio, voltando, né, à questão do índice glicêmico, o Mark ganhou o prêmio justamente por conta do controle de índice glicêmico. Por quê? Porque a alimentação de 3 em 3 horas faz com que o seu organismo crie um dispositivo mental da saciedade. Então, você vai tomar o café da manhã. Você se alimentou com carboidratos, fontes de carboidratos e gorduras de larga absorção, que demoram mais para ser absorvido, você vai ter mais saciedade por mais tempo. 3 horas depois, você vai consumir o nosso shake Fuse, que tem proteína de rápida absorção, proteína de larga absorção e gordura boa. Você vai ter saciedade e vai se manter saciado por mais tempo, sem produção de insulina. Então, você produziu a insulina lá no café da manhã. 3 horas depois, você não produziu insulina porque você não comeu nenhum carboidrato, nenhum açúcar. E aí, 3 horas depois, ou seja, 6 horas depois que você comeu aquele carboidrato que se tornou açúcar, você vai comer de novo. Então, você regulou a produção de insulina no seu organismo e baixou o índice glicêmico. É simples assim. Então, ajuda muito na diabetes, tá? Muito mesmo. Pessoas pré-diabéticas, pessoas com gordura no fígado, todas esse quadro que é muito comum. Então, são perguntas que a gente pode fazer, né? Sobre índice glicêmico, sobre diabetes e sobre gordura no fígado, que o Programa Zen pode ajudar muito, tá? A minha mãe não faz o Programa Zen, mas ela não é mais diabética, com 84 anos. Alimentação adequada, exercício físico, Reserve VidaCell todos os dias há 6 anos. Então, assim, a gente tem que compreender como os nossos produtos podem, de fato, promover a melhora da qualidade. Ela diz que é o pepino japonês, tá? Que tirou a diabetes dela. E a batata yuca lá, yuki, yumi, yuma lá. Mas, enfim. Yacon. Ela diz que ela toma todo dia o suco de batata com pepino, não sei o que lá, e que isso, pepino São Jorge, São Joaquim, sei lá, é o nome do pepino, e isso fez com que o índice glicêmico, mas ela toma VidaCell Reserve há 5 anos, tá? 6 anos. Então, é importante a gente compreender isso, tá? Como os benefícios. O VidaCell, gente, só para finalizar, porque já é tarde, né? Já estamos aí em cima da hora. O VidaCell, eu postei ontem, né, sobre as informações do VidaCell no grupo também, é o meu produto predileto. De verdade, assim, é um produto que todos nós deveríamos ingerir diariamente. Faça as suas contas aí para incluir o VidaCell na sua vida, porque ele... O que ele faz? Eu vou só falar dele, aí a gente abre para perguntas, para a gente discutir um pouco, tá? Sobre o Zen. O VidaCell, ele vai aumentar o número de mitocôndrias por célula, que é o envelhecimento acontece pela morte, pela diminuição dos telômeros, né? Que é a diminuição dos telômeros que faz a multiplicação e a célula fica envelhecida, por isso que o nosso corpo adoece, em todos os sentidos, na pele e nos órgãos, no funcionamento dos órgãos. O VidaCell, ele vai devolver o número de mitocôndrias, então ele vai ajudar a estimular a potência celular de cada célula do nosso organismo. Então, o que ele gera? Ele gera disposição celular.
E disposição celular é o que a gente precisa para combater o envelhecimento. Então, ele vai melhorar toda a ação cognitiva, o funcionamento dos nossos órgãos. Então, aquele órgão, por exemplo, o pâncreas, que é quem gera a insulina, né, para o organismo. Quando você recebe o açúcar, o pâncreas tem que funcionar para gerar a insulina. Ele recebe o estímulo no seu organismo para gerar a insulina. Se ele está envelhecido, ele não tem força. É isso que causa diabetes. Ele não tem força, ele não tem... O motor está fraco do pâncreas. Então, se você toma o Vidacel com constância, aquele motor vai robustecendo de novo. E aí ele ganha força para produzir a insulina. É tão simples, gente. Só que é celular, então a gente não enxerga. E porque a gente não enxerga, a gente não consegue passar isso para o nosso cliente. Porque ele também não entende nada de célula, ele não vai compreender. Então, na perda de memória, todas as doenças degenerativas, o Vidacel é extremamente eficaz a médio e longo prazo. Só que o nosso envelhecimento é degenerativo. Nós estamos degenerando o tempo todo. Então, o Vidacel é essencial para manter todo o nosso organismo funcionando bem. Então, o Vidacel deve ser incluído e a pessoa sente a diferença. Então, a gente tem o hábito de falar de esporte, né? Oferecer o Vidacel para quem faz esporte, mas não é só para quem faz esporte, é para absolutamente todas as pessoas. E pode ser tomado por qualquer idade a partir dos 2 anos. Por quê? Porque é arroz. É uma glicoproteína de arroz. Eles retiram de cada 100 quilos de arroz, 1 quilo dessa glicoproteína, que vai fazer essa ativação celular, essa oxigenação no núcleo da célula, causando energia, que é a famosa ATP, energia celular, tá? Então, só para finalizar aí, porque o Vidacel é um produto que eu sou fã, número 1, 2 e 3. Depois vem vocês. Vamos abrir aí, quem quiser fazer alguma pergunta. A Andressa colocou seu Instagram aí no chat. Muito bom. Vamos lá, perguntas? Compartilhar experiências, vamos lá. Não? Ninguém? Ana, Lúcia, Safira, São Paulo, bairro da Liberdade. Só fiquei com uma dúvida lá Você falou que de manhã, né, produz insulina, aí depois de 3 horas, quando a gente tomar o Fuse, não produz, aí depois de 6 horas produz de novo. Por que produz de novo depois de 6 horas? Porque você almoça. Mas tomando aí você Fuse, come não. carboidrato. Não, com Fuse não, porque o Fuse não tem carboidrato. Quando você come carboidrato, você promove Por isso que não pode misturar o Fuse com fruta. Porque o Fuse com fruta promove o carboidrato e aí você gera de novo. Para pessoas normais não tem problema nenhum, tá? Você colocar lá o morango, o maracujá, enfim, o mamão, no Fuse baunilha, por exemplo, para quem não consegue tomar, a gente indica colocar fruta junto, né? Para quem não tem problema de índice glicêmico, ok, não tem problema nenhum. Tá. Eu pensei que o Fuse tinha carbo bom. O carbo... Não tem. Tá bom. Tem, mas é muito baixo. Não é o suficiente para gerar o índice glicêmico. Entendeu? Tá bom, obrigada. Imagina. Sanai. Vem, Sanai! Vem, Sanai! Oi, bom dia a todos. Só para complementar aí essa dúvida da Lúcia, o nosso organismo, ele trabalha normalmente na regulação de produção de insulina quando você tem uma carga alta de glicose dentro do organismo. Então, aí a gente produz e é liberada a insulina, ele vai agindo, quebrando essa glicose, aí é trocado por um outro hormônio chamado glucagon, que fica na baixa da glicose no sangue. Então, ele é regulado entre ou você tem glucagon ou você tem insulina.
Então, por isso que essa questão que a Ana falou, né, que a Lúcia perguntou agora, por que depois de 6 horas tem insulina novamente, é por conta disso mesmo, porque você tem alimentos de alto índice glicêmico dentro da sua circulação, então é por isso que é liberado, né? E o Zenfuse, uma das principais funções dele é regular as questões hormonais, tanto do índice da resistência insulínica, como da produção de grelina e leptina, que é o hormônio da fome e da saciedade. Tá? Não sei se ficou claro. Obrigada. Tá bom? Legal. Muito bom, porque essa é a principal função mesmo. Muito bom, Sanai, muito obrigada pela contribuição. Muito bom. Mais alguém? Bora, turma, participar. Acho que ficou claro tudo, né? Muito bom. Hein? Cadê a Michele? Fala, Michele. Tô lendo. Cadê a Michele? Ela colocou uma dúvida aí. Cadê? Ela falou que vende bem também o Fuse, não é, Michele? É verdade. A minha dúvida é o seguinte, eu tive uma cliente que ela disse que ela, na verdade, ela está pré-diabética e ela mostrou os produtos para o médico e o médico proibiu ela de tomar. Então, a minha dúvida é o seguinte, como já foi explicado, né, sobre o índice glicêmico, eu tentei de todas as formas mostrar e comprovar para ela que não, que ela poderia estar tomando, mas eu acho que a fala do médico ficou muito mais alto do que a minha. Nesse caso, Michele, o que eu te indico? Falar para ela, perguntar por quê. Qual o motivo do senhor não permitir que eu faça esse programa? Entendeu? Porque quando a pessoa pergunta por quê? Porque assim, é muito fácil dizer não toma. Mas por quê? O que poderia causar, né, nesse caso? Porque a gente tem duas questões, tá? No programa Zen, que é muito recorrente. Uma, a questão da cafeína, né? E que é presente no Prime e no Shape, que muitos cardiologistas, etc., não recomendam por conta da aceleração do metabolismo, e aí proíbem, né? Pessoas que tenham pressão alta, etc. Então, sempre bom você consultar o médico, mas tem que entender, viu, Michele, que existem 2 tipos de médico. Eu sempre falo isso aqui. O médico da saúde, que é aquele que quer a saúde do seu paciente, que promove a suplementação e a mudança alimentar, né? E o médico da doença, que é o médico que quer manter o cliente doente, o paciente doente, que vai mandar um monte de remédio, vai medicar, né? Que é os médicos que fazem medicamentosos, né? Que trabalham com medicação para controle do paciente, para que o paciente fique sempre refém a ele. Então, são perguntas que a gente faz. Se o seu médico promove a saúde ou promove os remédios, porque médico que promove remédio não é médico da saúde, tá? Isso não significa que a pessoa não precise de remédio, mas ele também tem que se preocupar. Hoje em dia a medicina integrativa está muito ampla, a maioria já está mudando, migrando para a saúde e saindo da doença, mas ainda é muito comum o médico que prefere dar um monte de remédio, entupir a pessoa, desregular o organismo da pessoa inteira para se sentir seguro e ter a pessoa ali manter a pessoa, o paciente com ela, tá? Isso aí, essa Anai matou aqui a charada. Vamos lá, vamos primeiro para o Beto, vai, Beto. Aí vai a Ana e a Dina, tá? Eu acho que já foi colocado aí exatamente pelas pessoas que são cardíacas, né, e pessoas que têm pressão alta, que existe realmente esse tipo de colocação. Eu já citei Roberto Mendonça, Lagoinhas, Pérola, tá? Para poder me identificar para quem não sabe. Eu passei por isso, então fica assim, como é que eu vendi uma área para uma pessoa que tem uma clínica de fisioterapia, nutricionismo, todo, ele comprou o dono, comprou um pote de nada. Perguntei para ele, e aí, como é que estava sendo? Não, que eu tive um diverticulite e o médico disse para eu não tomar nada disso. Quer dizer, às vezes você encontra aí, exatamente, aí a Ana já riu.
Esse tipo de... Isso tem médico que já recomenda, mas tudo bem, ou seja, tudo bem, né? Ouvindo o médico dele, não posso dizer, não, tome, né? Certo? Então, quem tem pressão alta, no caso da linha Zen, pressão alta, para a gente contornar isso, foi o que aconteceu comigo, né? A primeira vez que a doutora Mercedes Leite, lá de Blumenau, me deu sugestão. Eu fui pelo água de gengibre, mais café e comer pimenta, para poder ajudar. Depois eu tomei por minha conta e não senti nada. Minha pressão é baixa, tá, pessoal? Eu não tenho pressão alta não, tá? É 10 por 7, 11 por 8. Aí, para quem tem pressão alta, eu não sei como é que seria. Então, só estou falando isso aqui porque como é que a gente chega para uma pessoa que tem esse tipo de problema, você vai dizer, olha, eu tomei, eu posso dizer, eu tomei. Agora, cada você consulta o médico, né? Porque eu não quero assumir risco nenhum, né? Mas eu tomei. Eu fiz aqui, tomei, tá? É só para colocar isso aí, porque às vezes fica difícil você chegar para uma pessoa e a pessoa consultar o médico e o médico cortar. Tá? É isso aí que eu queria falar. Tá ótimo, Beto, obrigada. O Beto infartou, né, recentemente, e muitas pessoas ficaram questionando se poderia ser isso e não. Isso também é importante, tá? Pessoas que têm propensão, né, os nossos suplementos não vão causar nenhum malefício. A vida que ela tem desregrada é que vai causar esse malefício. Pode ser assim como ela pode comer uma feijoada e infartar, né? Porque o corpo dela já está propenso a isso, tá? Vamos lá, Ana, diga. Gente, bom dia. Sou Ana Paula, tudo bem? De Belo Horizonte. Ô, Ana, eu recebo muitas perguntas da linha Zen e às vezes eu tenho dificuldade de reverter essa situação. Primeiro, a pessoa faz a primeira fase, consegue sair bem na primeira fase, mas chega no início da segunda fase e dá aquela escorregada, né? Não consegue manter as 3 semanas da segunda fase, com alimentação 100% regradinha. Ela aí escorregou um pouco lá, não conseguiu manter os primeiros 15 dias, como você disse, né? Ela tem que fazer a fase 1 de novo ou pode dar continuidade? Ou só entrar com o shape? Eu, por exemplo, não sabia que poderia usar o shape o tempo todo. O Prime? O Prime, desculpa, isso, o Prime. Você pode entrar com o Prime de novo para ajudar a potencializar e pode manter, não tem problema nenhum. A única coisa é dizer para ela não desistir. Se ela escorregou um final de semana, ela vai diminuir, aumentar o prazo para ela ter o resultado que ela espera, porque ela escorregou, né? Mas ela pode dar continuidade que ela vai ter o resultado. Porque o importante, pelo que eu falei, Ana, é ela poder ir mudando o metabolismo mental dela, né? Então, é isso que a Sanai falou. Essa saciedade vai mudando. Então, ela escorregou porque ela foi lá numa festa, num churrasco, enfim, e acabou comer uma pizzada, enfim. Ela estragou o programa, mas ela não pode desistir dela. Ela tem que continuar para, aos poucos, ir fazendo essa mudança, entendeu? Tem salvação, né? Assim. Tem salvação, ou o Prime ou o Go Green, né? Que vocês colocaram aqui, que ajuda no detox também. E outra coisa, eu até tinha perguntado aqui também, quem faz jejum intermitente pode colocar o programa dentro da janela de alimentação. Sim. Que também ajuda, que também está tudo certo, né? Tudo certo. Porque não vai dar, inclusive. O protocolo de jejum não dá o intervalo de 3 horas entre o fuse e a alimentação normal. Vai ser uma janela, vai ser um intervalo menor, mas depois vai ter um jejum maior. Uma das coisas, por exemplo, para quem faz jejum intermitente ou para pessoas que acordam mais tarde, porque isso também é muito comum, tá? Por exemplo, a pessoa toma café às 9 da manhã, meio-dia ela almoça. Então, ela não tem o intervalo, né? Não é que ela toma o café às 6 da manhã e aí vai almoçar meio-dia. Ela acorda às 9 da manhã. Então, ela tem uma janela menor entre refeições. Quando ela tem essa janela menor entre refeições, você vai eliminar uma fase de refeição. Então, você vai falar para ela tomar o fuse de manhã, no café da manhã, e aí ela vai almoçar meio-dia, entendeu? Por quê? Principalmente para quem faz jejum intermitente, porque ela quebra o jejum sem colocar
a glicose. Aí quebra o jejum bom, da forma correta, né? Exatamente, ela quebra o jejum da forma correta. Então, ela já começa com o fuse, ao invés de começar com a alimentação. Ela quebra o jejum com fuse, vai para a atividade da vida dela, aí almoça 3 horas depois, e aí faz o fuse entre a refeição e faz a segunda alimentação. Tá? Outra coisa, também tem pessoas, por exemplo, quando eu fiz o programa, eu perdi 8 quilos, né? Isso lá atrás, no começo. Quando eu fiz o programa, eu tinha dificuldade de jantar. Eu não jantava, já há muito tempo eu não jantava. Então, dificuldade de fazer a alimentação da noite. Aí eu substituí o fuse, entendeu? Então eu fazia fuse. Trocou os horários, né? Conhecer o seu corpo. Eu já me alimento bem, já tenho uma alimentação saudável, já tenho uma alimentação low carb, então eu já tinha todas essas. Tem que entender muito na sondagem para você adequar para que a pessoa possa ter o resultado. Excelente. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço. Vamos lá, Dina. Oi, bom dia, sou de Salvador. Deixa eu falar uma coisa para você, Ana. O meu marido é o meu maior cliente de resveratrol e Minap, tá? E aí eu fui para o médico dele, que também é meu cliente de Nara, Tangerina, urologista, e ele proibiu ele de fazer o programa Zen, porque ele está gordinho, ele está com um abdômen bem protuberante, mas ele tem excesso de pedra no rins. A cada ano, agora mesmo ele acabou de fazer uma cirurgia de tirar pedras assim absurda. E ele falou que a proteína não é bom para ele. E aí proibiu terminantemente dele tomar o fuse e de fazer o programa por isso. Mas não proibiu ele de comer carne, nem frango, nem nada disso, né? Não, ele não come frango e carne, ele come muito pouco, mas ele come muito. Qual que é a ingestão proteica dele? Carne, mas é muito pouco que ele come carne. Muito pouco. Então ele está... O problema dele todo é o carboidrato, cara. Que ele come mas ele está deficitário arroz. de proteína, Dina. A proteína é fundamental para fortalecer o organismo dele. E a ignorância desse médico, porque a proteína biodisponível através do whey, ele não é retido no rim. Pois é. Não é. E aí ele proibiu. E ele não toma de jeito, não faz esse programa de jeito nenhum. Se a Sanai estiver aí, ela pode me ajudar nisso, porque eu lembro que ela me falou, acho que a Sanai está aí. Não, ela está aí. Se ela estiver disponível e puder explicar essa questão, isso é uma pergunta muito comum das pessoas acharem que o whey vai ter algum problema na retenção do... Fala, Beto. Eu vou dar uma sugestão aqui. Quando a gente tem uma doença grave... Espera aí que a Sanai pode falar, ela está lá trabalhando. Oi, Ana. Foi o quê? Da questão do zen de condição? Cálculo renal. Cálculo renal. Ah, cálculo renal, né? Tem formação absurda de cálculo renal. Tá. O cálculo renal, a principal cuidado que a pessoa precisa é na ingestão de alimentos com proteína. A proteína ela é uma molécula grande, não importa qual proteína, tá? Todas elas, né? Proteínas são formadas por um núcleo que tem uma molécula chamada purina e mais os aminoácidos. As diferenças das proteínas que a gente tem, por exemplo, o colágeno é uma delas, mas ela é diferente das outras proteínas do organismo por conta da diferença dos aminoácidos, né? Então, o que a gente tem dentro do nosso potinho do Naara são peptídeos de colágeno, ou seja, somente os aminoácidos já quebrados. Então, a gente não tem o nucleotídeo, que é aquela parte onde a gente tem uma molécula chamada purina, que é o grande vilão da questão do acúmulo desses cristais nas articulações. Não sei se a Sanai tinha escutado, Sanai, que acho que o médico proibiu o marido da Dina de tomar o fuse. O Zenfuse? Por conta do rim. A questão renal também é uma controvérsia. A gente fala que quem tem problema sério de rim,
que é aquela questão que não consegue filtrar, que precisa fazer uma diálise, é que tem problema de carga alta de proteína. E mesmo assim, quando ele vai fazer a diálise, ele elimina tudo. Eu conheço pessoas que fazem diálise e falam assim, amanhã eu vou fazer a diálise, então hoje eu vou comer mesmo. Mas come a proteína, porque ele vai lá e limpa tudo. Né? Então, depende muito da pessoa e da condição como ela está e como ela conhece o corpo dela. Né? O whey protein, ele não vai ter prejuízo na questão do ácido úrico. A pessoa pode tomar o whey protein, né? E pode tomar o Naara também, sem problema nenhum. Mas a questão é, ele queria fazer a linha Zen, porque ele está com uma barriga protuberante, porque ele come muito carboidrato, e o médico, por ele ter propensão a ter pedras no rim, proibiu ele de tomar proteína, entendeu? A formação de pedras é absurda. Então, a formação de pedras é a principal questão que precisa avaliar é essa questão da purina e de cristais que a gente tem, né? Que é salicilato de cálcio, né? Na verdade. Eu não sei, provavelmente o médico proibiu porque ele viu ali proteína e ele tira todas as proteínas. Esse é o principal problema. Da questão dele ler lá como proteína. Na verdade, ele tem que mudar a alimentação dele mesmo, se ele quer perder o pânceps, né? Aí é a cabeça, viu, Dina? Tem nada a ver com a proteína, com o programa, com nada disso. Tem que mudar a ingestão de carboidrato mesmo, porque ele corre risco, né? Faz o teste com ele. Mede com a fita métrica. Fala que você fez um treinamento aqui e que o pessoal falou do risco de morrer. Quem sabe ele percebe aí que ele precisa... Ele sabe de tudo isso, Ana. Só que ele é pré-diabético, né? E agora ele está tomando um remédio para açúcar, né? Então, ele está emagrecendo bastante, está perdendo bastante o abdômen. Então, ele achou que isso é suficiente. A melhor do mundo todo. Eu faço a minha parte de reserva e ele toma todos os dias. Todos os dias. Meu lucro vai todo no reserva, porque ele não quer comprar, eu compro. Porque preciso de saúde. Né? Então... Isso que você está falando, que ele está tomando medicamentos para diminuir essa questão do açúcar, precisa avaliar quais medicamentos, porque os médicos estão colocando até injeções que diminuem rapidamente a glicemia nesses tratamentos. Só que quando ele termina o tratamento, ele volta a engordar muito rapidamente, porque o organismo não fica educado para se manter sem os medicamentos. E realmente emagrece muito rápido, perde muito rápido, né? Essas injeções de Ozempic, de Victoza, realmente acontece isso, só que depois ele não tem qualidade, ele volta a engordar tudo, porque ele não tem a reeducação. E o Projeto Zen, ele faz, esse é o principal fator dele, em 10 semanas você consegue, o organismo consegue entender a questão da resistência insulínica. E se não fizer isso, ele vai ter o ciclo, novamente, né? E a questão da barriga, se ele tirar glúten, tirar leite, tirar embutido, refrigerante, industrializados, ele vai ter um bom resultado de diminuições dessa questão do abdômen, com certeza. Muito obrigada, Sanay. É isso aí. Na verdade, eu vou usar o seu como um exemplo de sondagem. Por exemplo, a pessoa precisa querer mudar. Se quiser mudar, não tem o que a gente fazer. A pessoa precisa ter... É muito comum isso, muito comum. Por exemplo, a substituição do refrigerante. Ontem eu estava falando com um rapaz que eu estava falando da linha Zen para ele, e ele falou, eu não consigo deixar de tomar refrigerante, eu sou viciado desde criança. Não, isso aí ele já deixou há muito tempo. Porque... Não, tudo bem, eu estou dando um exemplo, usando como exemplo. Aí eu falei, e se você trocar o refrigerante por uma água saborizada? Então, você pega uma água com gás e usa um detox.
que vai ajudar a limpar o seu organismo, que é o Go Green, né? Sabor abacaxi, você vai tomar um refrigerante de abacaxi e ainda vai ajudar o seu organismo a se recondicionar. Pô, posso tentar. Então, a gente tem que ir ajudando a pessoa a fazer a mudança de hábito alimentar de acordo com aquilo que ela é capaz de mudar. Não radicalmente, né? Com todos os nossos produtos. Então, por exemplo, a Dina, minha mãe mesmo, ela tinha o maior preconceito de suplementação. Tinha muito preconceito de suplementação. Eu fui colocando um por um. Pelo menos você tem a sorte que o seu marido já toma o Reserve, que o Reserve é um dos mais bacanas que a gente tem na linha. Então, isso já ajuda o corpo dele a se restabelecer. O resto é uma questão de criar consciência, que faz parte do processo mesmo, né? Faz parte do processo de desenvolvimento. Bom, gente, mais alguém? Já são 12:00. Eu quero fazer um comentário aqui, Ana. Fala, Sanay. Todas as doenças metabólicas que a gente tem, a diabetes, o aumento de hipertensão, colesterol, ele vem do aumento da resistência insulínica. Todas derivam desse fator. Quando você começa com o processo o pâncreas deixa de produzir adequadamente a insulina e não consegue fazer essa quebra da glicose, é ela que vem, inclusive da obesidade, né? Ela não consegue quebrar, então esse excesso de glicose circulante vai ser depositado formando tecido adiposo. Aí, por que formou esse tecido adiposo? Ele pode ter aumento de pressão sanguínea, ele pode ter a questão do ateroma, na questão do colesterol. Não é da gordura animal que a gente ingere. É dessa questão aí do aumento da resistência insulínica, ela que provoca tudo. Então, a proposta do Projeto Zen, ela vem daí, regulação da resistência insulínica. Aí ela traz todas as outras regulações. Obviamente que aí tem a questão, por exemplo, da hipertensão, que se você usa um Naara, que é um colágeno, ele vai agir também na parede de vasos, melhorando a questão da dilatação e contração, para regulação rápida da queda de pressão num pico de aumento. Então, aí leva a outras coisas, né? Então, a gente volta naquilo, né, que você fala sempre, né, na questão do organismo mais saudável. No todo, realmente. Aí você tem a regulação de todas as, vamos dizer assim, a menor probabilidade de você vir a ter doenças lá na frente. E isso inclui o envelhecimento também, que é uma doença de aumento de oxidação e inflamação do organismo. Então, é tudo ali, do começo, né? Do aumento de inflamação, oxidação, e vai levando a todo o resto das doenças que a gente tem aí na vida. Tá bom? É só um comentário. Muito obrigada, muito bom. Exatamente, é isso aí. Acho que Sunélia quer falar, né? Sunélia, seu nome? Sim, olá! Tudo bem com vocês? Tudo, e você fala da onde? Eu sou de São Paulo, mas eu estou passeando aqui na Bahia, estou no interior da Bahia. Estou em Várzea da Roça, uma cidadezinha delícia, muitos familiares aqui. Então, vamos lá. A minha dúvida, e por conta aí de toda essa explicação na situação das pedras, se eu encontro algumas pessoas me perguntando bastante sobre o BeFit e a questão mudou um pouquinho o assunto, mas veio, eu vou perguntar. De quem tem pedra usar o BeFit? Às vezes eu falo da linha Zen, aí eu já incluo um pouco o Go Green, e também tenho falado do BeFit. Tem algum problema, não, a pessoa colocar o BeFit, associar a linha Zen? Não, quem tem pedra ali? Não, o BeFit, muito pelo contrário, ele vai ajudar, né? Ajuda essa limpeza, ajuda a eliminação de líquidos e tudo mais. Então, o BeFit é excelente nesse sentido. Algumas pessoas questionam por conta, inclusive a gente já há algum tempo mudou, né? Fala em bebida fit e não mais chá, por conta da história da mulher que tomava os antidepressivos e os remédios para emagrecer e falou que foi o chá. Mas não foi o chá, tá? O chá é super saudável, inclusive ele pelos ingredientes você já vê que não tem como ele causar nenhum malefício. Ele vai estimular a eliminação do líquido, e aí depende da utilização. Então, ele pode, sim,
ser somado, né? Ou seja, adicionado para auxiliar. Mas é importante a ingestão de água, tá, Sunélia? É muito importante a ingestão de água, e não só tomar o bifid. Então, o que ele pode fazer, por exemplo, coloque em 2 litros, 2 porções, 3 porções, né? Em 2 litros de água e vai tomando durante o dia, né? Ou põe em 1 litro, 2 porções e vai tomando durante o dia, depois põe de novo à tarde, que isso estimula a beber água e estimula a eliminação de líquido. Então, casa bem com quem está fazendo a linha. Ótimo. Sim, casa super bem. Obrigada. Imagina, imagina. Beto, você ainda quer falar alguma coisa? Quero. É o seguinte, primeira coisa, para a Dina, né, que ela fala do marido dela, primeiro saber se ele quer mudar, como já foi falado aqui. Segundo, ele tem um médico e acredito que ele confia muito nesse médico para ele estar seguindo o passo a passo que o médico fala. Mas quando a gente tem uma doença que é grave, muitas vezes a gente procura outras opiniões. Isso acontece, certo? Para tirar a dúvida, para saber se é aquilo mesmo. Quantas pessoas já fizeram isso de buscar outras opiniões de outros médicos? Então, se ele estiver disposto a buscar outras opiniões, já que tem todo esse monte de informações sobre a linha Zen, que aqui foi fantástico hoje, o detalhamento aqui foi fantástico aqui. E se você estiver disposto a procurar outras opiniões de outro médico, que pode ser que encontre um médico que seja da saúde e não da doença, de repente ele pode se abrir para essa oportunidade. É isso que eu queria dizer para você, Dina, tá? Se ele estiver disposto a fazer isso. Então fica aí a dica, tá? Muito bom, Beto. Isso aí. Bora, Cássia. Bom dia a todos. Bem, Cássia aqui de Itu, Sorocaba, sou executiva. Posso dar meu depoimento do meu uso do VidaCell? Eu já tomei em outro momento VidaCell, né? Sim, mas era focado mais à atividade física, era a minha visão antiga. E aí, recentemente, eu busquei, depois de... Estão me ouvindo, né? Depois de dar uma sondada, porque eu faço um tratamento em máquina hormonal, que é bem severa, e eu estou no meu último recurso, decidi isso antes de buscar novamente qualquer medicação, como a isotretinoína. E lógico, eu tenho uma alimentação equilibrada desde que entrei na Adiones, principalmente focado para resposta junto à melhora na minha pele. Eu nunca compreendi o que está acontecendo, aí eu busquei informações, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, lógico, e aí eu li muito, e estava até estudando com o William, né, do Longevity TV, as instruções em relação ao VidaCell, e aí eu falei, caramba, isso vai poder me ajudar, focando nisso e focando na percepção que eu tive, na memória, na perda, assim, de atenção, desde isso depois de 3 meses que eu tive o Covid, e eu notei isso, inclusive isso alterou para mim na desesperança em relação ao treino, eu falei, caramba, isso não está normal, né, e aí eu falei, tenho certeza que isso vai poder me ajudar, e eu estou no meio da primeira caixinha, e posso dizer que, assim, tem sido sensacional o retorno, porque em relação aos treinos, eu tive que dar uma reduzida nos meus treinos em relação ao cuidar da minha mãe, né? E então tem semana que eu não posso treinar. E isso mexe com a minha cabeça, porque a minha saúde mental vem dos meus treinos. Vai fechar aquela porta, o último rabo que entrou lá. Saiu. A minha saúde mental ela é fundamental a partir do momento que eu treino todos os dias. E, então, o que eu tenho observado, ontem a Ana postou um folder da doutora Gabi, né, falando do VidaCell, a hora que eu comecei a ler aquilo ali, eu falei, caramba, é exatamente tudo o que eu senti de melhora, melhorou a minha atenção, concentração, eu estava meio que assim, avoada, sabe, correndo atrás do próprio rabo, o termo que a gente costuma usar, mas isso me ajudou a me dar mais foco, melhorou o meu desempenho, no sentido de dar mais vigor para eu fazer minhas atividades no dia a dia,
e mesclar as atividades, eu estava me sentindo perdida. Então, fora que a minha pele, eu observei quando eu estou próximo do período menstrual, aí as acnes inflamatórias, assim, tipo, elas estouram, a ponto de eu não conseguir deitar nem de um lado, nem do outro, para encostar a cabeça no travesseiro. E nesse período aqui, tipo assim, foram 3 que surgiram, assim, tive uma melhora estupenda, e eu estou na primeira caixinha. Então, eu quero, sim, manter ele na minha rotina mensal, porque tem sido incrível. Se eu estou nesses 15, 16 dias aqui com esse retorno, imagina ao longo de 3 meses e para a vida aí. Era o que eu queria compartilhar com vocês. Sensacional, sensacional, Cássia. Obrigada, viu, pelo depoimento. Seus depoimentos são sempre muito preciosos, viu? Obrigada. Ana. Sanay, você quer complementar? Eu quero aqui rapidinho, que acho que não ficou claro no momento anterior. Quando a gente fala em whey protein, quando a gente fala, você toma um colágeno, as pessoas têm a ideia que está ingerindo proteína. Mas mesmo o whey protein, você não está ingerindo a proteína do leite, você está ingerindo os aminoácidos extraídos da proteína do leite. Então, é por isso que ele não tem interferência na questão da formação do ácido úrico, porque ele não é a molécula inteira da proteína. Ela não tem aquele radical que é onde tem a purina, porque ele só tem os aminoácidos extraídos daquela proteína derivada do leite. Ela está biodisponível, né? Exatamente. Somente os aminoácidos que estão lá, que são os aminoácidos não essenciais que a gente não produz. Isso. É por isso que a gente precisa estar ingerindo e suplementando o nosso organismo. É a mesma coisa quando a gente pergunta para a pessoa, você toma um colágeno? E antes, que ainda temos, né, profissionais aí, nutricionistas, inclusive, que falam que não adianta tomar colágeno. E é verdade, né? O colágeno por si só, com aquela proteína, aquela molécula enorme, não adianta mesmo, né? Então, o que precisa ter no entendimento da gente como distribuidor é que não são proteínas, são peptídeos, são os aminoácidos que as pessoas estão, que está sendo trazido nos nossos produtos. Tá bom? Não tem lactose também, tá, gente? A lactose, Sanay, complementa aí com a lactose, que é outro mito. A lactose, ele é o açúcar, ele não é proteína. A questão que acaba se apresentando que no concentrado ele pode ter traços. Alguns whey protein concentrado ele pode ter traços de lactose, né? Aí precisa ver o quanto essa pessoa é intolerante à lactose. Mas em geral o que a gente tem lá é proteína, não açúcar. Perfeito. Tá? Obrigada. Deixa eu só, antes de continuar aqui, fazer uma observação. Luani, eu estou desligando o seu microfone o tempo todo, então presta atenção para não ligar o microfone, a gente está no final, mas só para você não ligar o microfone, você está escutando a gente normalmente, não precisa ligar o microfone para você nos escutar, tá? A Leia queria falar alguma coisa? Leia, você ainda quer fazer alguma pergunta ou foi solucionado? Oi, obrigada. Desculpa aí pelo grito. A respeito do idoso, né? Que eu tenho meu pai que está com muita dificuldade de se alimentar e ele está perdendo também muita massa magra. Eu dei algumas vezes o whey protein que eu tomo, né? Só que eu queria, assim, saber exatamente o horário e qual forma que eu devo pôr esse whey protein para ele. Bom, o whey é uma coisa, né? O Fuse é outra. O Fuse é um suplemento alimentar mesmo, ele não é só whey, tá? Ele é whey, caseína e MCT. Isso, o Fuse. Hã? Isso mesmo, o Fuse. O Fuse. O Fuse ele pode ser ingerido de diversas formas. Então, como o seu paizinho ele precisa de mais massa, você pode fazer um bolinho para ele e ele comer durante o dia. Você pode fazer uma panqueca, você pode fazer um waffle, você pode fazer uma vitamina, né? Então, você pode bater ele, por exemplo, com banana, com uma fruta, com mamão, fica uma delícia,
Neste caso, ele não precisa ser ingerido dentro do programa, você pode adicioná-lo dentro da alimentação dele. Então, você pode fazer, inclusive, um bolo salgado para ele comer na hora do almoço, você pode introduzir o FUSE dentro da alimentação dele de forma criativa. Tem centenas de receitas. E se você quiser, tem lá no site, inclusive, no site não, no Instagram, tem lá, Zenfuse, tem um monte de, como é que chama? Não é favoritos, nas seleções, tem várias receitas do Zenfuse para você poder usar de forma criativa, tá? E pode pedir nos grupos também, que a gente posta aí diversas receitas do Fuse. E aí, dessa forma, você pode introduzir, não só tomando como shake, que muitas vezes eles não conseguem perceber, né? Para eles é difícil. Luani, eu vou tirar você da live. Eu estou pedindo para você não ligar o microfone e você segue o microfone. Eu peço, por favor, que você preste atenção, tá? Muito bem. Gente, também, aí. Atenção, gente, isso é uma live que eu deixo o microfone aberto para que todos nós possamos conversar, compartilhar, mas é importante se manter atento ao que a gente está fazendo aqui para que não interfira no nosso fluxo, tá? Respondeu, Leia? Cadê a Leia? Respondeu, obrigada, viu? Obrigadão mesmo. Imagina, vamos lá. Gente, 12h15, vocês estão animados, hein? Todo mundo aqui ainda, saiu só 25. Olá. Fala, Sanai. Essa questão do idoso, né? Já faz uns 6, 7 anos que a gente trabalha realmente com suplementação, principalmente dos aminoácidos do whey para o idoso, para a formação da massa muscular, que é um dos processos que vem da idade, é o processo chamado sarcopenia, que é a perda gradativa da massa muscular. É esse o principal fator que mostra para a gente que a gente está no processo de envelhecimento e declínio. E é isso que a gente tem que fazer, que tem que subir, né, para manter a gente por muito mais tempo. Então, esse é um termômetro. Se estiver perdendo já a massa magra, está na hora de estar mais do que atrasado na questão da suplementação para manter a saúde em dia por conta do envelhecimento. É o primeiro sinal realmente que a gente está lá no envelhecimento e no declínio. Então, precisa sim aumentar a massa magra e junto com isso, o que ajuda bastante é a questão do exercício físico, que eu não preciso nem falar para você que você tem aí na sua casa a dona Maura, né? Que é isso que mantém ela saudável e é um exemplo para a gente. Então, precisa começar. Só que o idoso, enquanto ele não tiver força muscular, ele não consegue fazer o exercício físico. E quando a gente fala exercício físico, inclusive se ele tiver condição e com um preparador que acompanhe, mas que esteja preparado a trabalhar com o idoso, porque senão ele acaba levando a lesão, e é pior, porque ele pode não conseguir voltar a fazer exercício físico por conta dessa lesão. Então, é devagar e é sempre, inclusive, a musculação, né? Tem que se fazer a musculação para poder formar a massa. Precisa. Então, começa com a ingestão da suplementação da formação de massa e, no segundo passo, o exercício físico, que vai ajudar a aumentar essa massa. E aí, aqui eu queria colocar a importância de tomar o Man-Up. Por quê? Porque ele tem precursor de testosterona. E a testosterona é um dos fatores que ajudam a aumentar a massa magra no nosso organismo. Tá? Então, ele entre outras coisas importantes que a testosterona faz no nosso organismo, um dos fatores é esse, de ajudar na formação da massa magra. Então, seria legal também estar ajudando com o suplemento Man-Up. Ótimo. Você vê que o Man-Up pode ser indicado junto com a linha Zen para ajudar no aumento da massa magra. Olha que boa dica, Sanai. E aí a gente vem naquilo, né? Inclusive, os homens que têm aquela barriga, baixa testosterona, muitas vezes, que faz com que ele tenha esse acúmulo. Claro, alimentação também, cerveja também, mas a baixa testosterona
ela vai ajudar a acumular na teta, né, aqui na mama, acumula na barriga, né, por conta de baixa testosterona. Então, colocar o Manap é bom, é realmente em todos os sentidos, né? E aí a gente volta, a gente precisa repensar novamente o que significa o sistema IES, porque você vê que não é uma coisa só, você vai formando todo o sistema IES como um conjunto de suplementação que vai auxiliar na saúde como um todo, que é isso. É difícil não ser fã do sistema IES, né, Sanay? A gente que está há mais tempo, a gente quer usar todos os produtos e quer passar isso para a população. E é essa a nossa função aqui, né? É ir colocando gatilhos para que as pessoas possam, de fato, introduzir cada um dos produtos na vida das pessoas e gerar essa melhora da longevidade, melhora da qualidade de vida no envelhecimento. Certo, turma? Vamos fazer o almoço? Bora? Espera aí que eu vou pegar o meu Zen, porque hoje tem que tirar foto com o Zen. Espera aí. Peguem aí os produtos. Ai, meu Deus. É muito grande. Todo mundo pronto? Ixi, Maria. Vamos? Pronto. É isso aí, pessoal. Obrigada por terem ficado até agora. Ficou gravado, tá? Em 2 partes, porque eu parei de gravar naquele momento que deu o eco. Então, eu vou soltar os 2. Parte 1, explicações em. Parte 2, discussões a respeito, tá? Já solto nos grupos o link. Um beijo a todos. Bom domingo. Vamos colocar em prática. Quero saber, semana que vem, do resultado de quem vendeu o programa Zen aí, para a gente colocar em prática, aproveitar essa promoção, compre 2 e leve 4, e fazer, ampliar ainda mais o nosso portfólio de vendas, ampliar ainda mais a possibilidade de melhora de qualidade de vida da população, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.